Fala, galera! Tô de volta com mais um vídeo aqui. E esse vídeo eu refleti bastante nos últimos dias, nas últimas horas, né? Tá acabando. Tá acabando a temporada 2021. Tá acabando o Campeonato Brasileiro. E daqui a 2 dias, eu gravo esse vídeo na terça, a última rodada é na quinta. O Fluminense, assim como todos os outros times que disputam a Série A, vão finalizar a sua temporada. Felizmente, a gente está chegando no final da temporada, brigando pelo menos por uma vaga na Libertadores, né? Poderia ser pior por tudo que a gente apresentou dentro de campo durante quase todo o Campeonato Brasileiro. Mas também poderia ser um pouco melhor, né? Eu não digo o Fluminense brigando por títulos, não, mas pelo menos essa vaga na Libertadores já está garantida, assim como o Fortaleza, né? Que em momento nenhum brigou pelo título, mas está com a vaguinha dele lá na fase de grupo já garantido, o Fortaleza está tranquilo. Eu acho que a gente minimamente poderia estar nessa colocação. Mas repito, pelo futebol pífio que a gente apresentou durante todo o campeonato, principalmente jogando fora de casa, é a pior campanha fora de casa do Fluminense nos últimos anos, pelo menos a gente está chegando na última rodada com grandes possibilidades de uma vaga da Libertadores, né? E eu vou falar sobre isso para vocês. Eu vou fazer aqui uma simulação da última rodada e ver todos os cenários. O que acontece com o Fluminense ganhando, o que acontece com o Fluminense empatando e o que pode acontecer com a gente perdendo o jogo para a Chapecoense. Eu sei que isso é bizarro, não passa pela cabeça de ninguém, mas essa possibilidade existe e a gente vai colocar aqui na tela todas as possibilidades possíveis, tá legal? Só queria pedir para você que não se inscreveu no canal, se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo, compartilhar esse vídeo também, seguir o nosso Instagram. Preciso falar, a galera que segue a gente lá já sabe que eu troco ideia, converso, interajo com vocês pra caramba. Tem conteúdo exclusivo lá também. Lembra do caso Ícaro, aquele menino lá de Caxias do Sul? Então, a história dele foi finalizada, digamos assim, ontem, que ele recebeu a camisa dele, camisa que nós enviamos aqui do canal Sentimento Tricolor para ele. Então, se você não viu, dá um pulinho nas stories lá para você ver que foi bem legal, tá? E queria pedir, caso você não tenha baixado ainda, baixar o OneFootball, o melhor aplicativo de futebol que tem. O link tá aqui na descrição desse vídeo, porque na quinta-feira você vai precisar demais do OneFootball, tá? Tanto no Maracanã ou tanto em casa, a gente vai ter que estar com o olho no campo e um olho na tabela do Campeonato Brasileiro, nos resultados da rodada, para saber o que vai acontecer com o Fluminense, né? A gente ganhando, a gente está na Libertadores, na pré. Para na fase de grupos, a gente vai precisar de outro resultado. E caso o Fluminense não ganhe empate, você vai ter que ficar monitorando todos os resultados. Então, mais do que nunca, nessa quinta-feira, você vai precisar do OneFootball. Então, clica no link que tá aqui na descrição e baixa, que é 0800, galera. É de graça e você não perde nada, tá legal? Bom, vamos lá. Antes de eu iniciar a simulação da última rodada, eu vou colocar para vocês aqui, galera, uma imagem do Departamento de Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais, que é a que tem mais relevância no assunto, tem feito umas projeções bem bacanas, e eu vou colocar aqui na tela agora, ó, aqui em cima de mim, a probabilidade de Libertadores de cada um dos clubes com chances matemáticas, tá? O Palmeiras, Fortaleza, o arquirrival, o Corinthians, Bragantino, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense já estão na Libertadores. O clube que tem mais chance de conquistar essa vaga somos nós, né? Como vocês podem ver aqui, o Fluminense tem 92,7% de probabilidade de conquistar essa vaga. A gente está brigando com o Bragantino ali pelo G6, mas o Bragantino ele já está matematicamente garantido, nem que seja na pré-Libertadores. Então, depois dos times que já estão certo lá, o time com maior probabilidade somos nós, 92,7% de probabilidade, né, de estarmos na Libertadores. Na sequência vem o América Mineiro, com 57,5%. Depois o Santos, já caindo bastante, com 16%. O Ceará, com 12,5%. O Atlético Goianiense, com 12,1%. O São Paulo, que até ontem estava brigando para fugir do rebaixamento, ganhou um jogo, já está com chances de entrar na Libertadores, 4,8%. E o Internacional, que perdeu em casa para o Atlético Goianiense,
uma partida que ninguém esperava. Por isso que eu falo que eu vou fazer a projeção aqui nesse vídeo de todos os resultados possíveis, tá? Porque esse campeonato é muito louco e tudo pode acontecer. O Internacional tem 4,5% apenas de chance de disputar a Libertadores. Sendo assim, vamos embora para a nossa simulação? Vamos ver tudo o que pode acontecer nessa última rodada? Bom, vamos lá, galera. Vamos começar pelo resultado que a gente precisa para estar na Libertadores. O que o Fluminense precisa para estar na Libertadores? Uma vitória simples contra a Chapecoense, clube que tem apenas uma vitória em todo o Campeonato Brasileiro. Se eu não estou enganado, é o único clube na história do Campeonato Brasileiro que não venceu uma partida sequer em casa. A Chapecoense não venceu um jogo em casa sequer. Faz uma campanha pífia e já está rebaixado desde a segunda rodada, né? Claro que é brincadeira, galera, mas está rebaixado já há muito tempo, tá? Então não tem condições nenhuma do Fluminense pensar na possibilidade de não ganhar da Chapecoense, apesar da gente simular esses cenários, tá? Então, com uma vitória sobre a Chapecoense, o Fluminense já está na Libertadores da América. O que a gente precisa para estar na fase de grupos? A gente precisa que o Bragantino ele não vença o Internacional. Então, por exemplo, vou colocar aqui o empate de 0-0, Bragantino e Internacional. Vocês podem ver que o Bragantino com empate, né? Qualquer placar, 5-5. Vou colocar aqui, ó, 5-5. Não muda nada, tá? O Bragantino ele continua com a mesma pontuação do Fluminense, só que com 2 vitórias a menos. Nós teríamos aí 15 vitórias e o Bragantino 13. Então, para o Fluminense se classificar para a Libertadores, basta uma vitória simples. Para ir para a fase de grupos, o Bragantino não pode vencer o Internacional, porque caso o Bragantino vença o Internacional, acontece isso aqui, ó. O Bragantino passa a gente um ponto, fica com essa 5ª colocação, né, até ultrapassa ali o Fortaleza, e a gente acabaria ficando com a 7ª colocação no Campeonato Brasileiro. Então, assim, deu para entender esse cenário? O Fluminense vencendo, ele está na Libertadores. Para ir para a fase de grupos, o Bragantino não pode vencer o Internacional. Bom, ok. Esse cenário todo mundo já entendeu, é bem simples. Vamos colocar agora um cenário terrível, um cenário de empate. O Fluminense, ele empata com a Chapecoense. E aí a gente já esquece essa situação de fase de grupos, né? A gente passa a se preocupar com o quê? A gente passa a se preocupar com os times que estão atrás da gente. E aí, galera, o cenário é bem complicado, tá? Porque teriam pelo menos ali 3 times, 4 times, na verdade, que poderiam nos ultrapassar. Não, 4 não, porque o Santos não tem possibilidade. O Fluminense empatando, o América, Atlético Goianiense e Ceará, 2 desses times não poderiam vencer. Por exemplo, o América Mineiro, ele venceu o jogo dele aqui. O América Mineiro pega o São Paulo, tá? O América Mineiro venceu o jogo. Ele passa a gente. A gente continua em 8º. Continuamos garantindo uma vaga na Libertadores, tá? Atlético Goianiense e Ceará não podem vencer os seus jogos. Caso o Atlético Goianiense ou o Ceará, vamos lá ver, o Atlético Goianiense ele pega o arquirrival que já está de férias, tá? Já deu férias para os seus jogadores. Ou seja, venceu, ultrapassa a gente. O Fluminense cairia para 9º. Não, André. E o empate? Com o empate, o Atlético Goianiense não passa a gente, tá? Ceará. Quem o Ceará pega? Ceará pega o Palmeiras, que também já está de férias. Olha que situação complicada, hein? Tanto o Ceará quanto o Atlético Goianiense vão pegar 2 times que já estão de férias. O diferencial disso é que o Palmeiras vai se despedir da temporada, né? Talvez antes do Mundial seja o último jogo do seu time com a torcida, mas isso não vai mudar nada, porque o time em campo será o time reserva, tá? Inclusive o irmão do Luan Freitas, né, que é irmão gêmeo dele, tem atuado nesse time reserva do Palmeiras aí. Então, assim, o Ceará ou o Atlético Goianiense não podem vencer os seus jogos. Na verdade, nenhum dos dois, caso o América vença, né? Então, vamos lá. Vou desfazer esse cenário aqui, tá? Tira o empate do Atlético Goianiense com o arquirrival, tá? Tirou a vitória do América sobre o São Paulo. Nós temos 3 times atrás da gente com possibilidade de nos ultrapassar. América Mineiro, Atlético Goianiense e Ceará. Somente um desses pode vencer caso o Fluminense empate com a Chapecoense, tá legal? Vamos pensar agora no pior cenário possível. O Fluminense tem uma zebra daquelas
e a gente perde o nosso jogo para a Chapecoense. Aí o bicho pega, tá? Aí o bicho pega. Caso isso aconteça, nenhum clube vai poder vencer. Nenhum clube vai poder vencer, tá? O empate serve para nossa classificação. Se o América Mineiro empatar com o São Paulo, vamos botar aqui 0-0, o América Mineiro empata com a gente em pontos, mas não ultrapassa em número de vitórias. O Fluminense está dentro. O Atlético Goianiense, caso empate o seu jogo contra o arquirrival, também iguala o mesmo número de pontos que o Fluminense, mas também não nos atrapalha, não passa a gente, não ultrapassa o Fluminense. E o Ceará, a mesma coisa. Caso o Ceará empate com o Palmeiras, também vai a 51, um empate quádruplo, mas a gente continua com essa vaga. No cenário de derrota, o Fluminense ele poderia até, um desses clubes que estão atrás da gente, poderia até vencer. Vamos colocar aqui que o Ceará vença o Palmeiras, tá? Ceará venceu o Palmeiras, ele ultrapassa a gente, mas a gente fica ali com a 8ª colocação. Então, até num cenário de derrota, a nossa chance de classificação para a Libertadores é grande, né? Então, assim, galera, eu vejo com muito bons olhos essa nossa classificação. Só que, assim, em primeiro lugar, o Fluminense ele não pode. Eu coloquei aqui essa possibilidade de empate e derrota para mostrar para vocês que é possível a gente entrar na Libertadores até perdendo e até um dos 3 times que estão atrás da gente vença o seu jogo, a gente vai continuar se classificando em 8º. Então, assim, tá com a faca e o queijo na mão. Mas o Fluminense ele tem que vencer o seu jogo, tem que torcer por um tropeço do Bragantino contra o Internacional. Dificílimo. O Internacional ele não consegue nem vencer jogando em casa, quanto mais jogando fora. Mas é uma possibilidade. O Inter ainda tem ali 4% de chance. Espero que os atletas colorados se apeguem a esses 4% e entrem com a faca nos dentes contra o Bragantino. Repito, acho um resultado bem improvável. É possível de acontecer, porque é futebol, mas eu acho muito improvável, tá? Então, assim, nesse momento, se eu tivesse que apostar as minhas fichinhas, seria que o Fluminense terminaria esse campeonato aí na 7ª colocação. Ele venceria o seu jogo contra a Chapecoense, mas infelizmente o Bragantino eu acho que não perde ponto pro Inter. Tomara que perca. E quando eu falo tomara que perca, não é somente pela nossa classificação para a fase de grupos, que isso é o mais importante. Ao invés de o Fluminense estrear na pré-Libertadores na quarta-feira de cinzas, a gente só estrearia em abril. Tá? Além de não atrapalhar toda a logística e todo o trabalho que está sendo feito de montagem de elenco, toda a programação para 2022, o Fluminense, quanto mais posições para cima ele ficar na tabela, mais grana ele recebe ao final do campeonato. Ah, André, não tem diferença ficar em 8º e 7º, a gente vai para pré-Libertadores do mesmo jeito? No caso da pré-Libertadores, sim. Mas a cada colocação que a gente fica mais para frente no campeonato, é 1,5 milhão a mais que entra nos cofres. Então, assim, o máximo que a gente consegue atingir é uma 6ª colocação. A gente não passa disso. Então, que o Fluminense termine o campeonato em 6º, para, além de garantir vaga na fase de grupos, conseguir aí, em comparação do 6º para o 8º, 3 milhões de reais a mais. 6º para o 7º, além da vaga na fase de grupos, ao invés da vaga na pré-Libertadores, 1,5 milhão a mais. Então, assim, a gente tem que fazer a nossa parte, vencer o nosso jogo no Maracanã, e aí você fica ligadinho lá no OneFootball, secando o Bragantino, né, para que eles percam ponto para o Internacional aí, e a gente possa conquistar essa tão sonhada vaga. É fundamental em todos os aspectos, não só da fase de grupos, dinheiro, e disputar para a Libertadores também atrapalha, inclusive, o Campeonato Carioca. Ah, André, Campeonato Carioca eu não tô nem aí. Eu tô. Eu quero ser campeão em cima do arquirrival. Chega de ser vice para eles, tá? Só que se a gente disputar para a Libertadores, a gente vai comprometer muito o nosso estadual. Porque a fase 2, você pega ali a última semana de fevereiro e a 1ª de março, tá? E depois passando para a fase 3, o Fluminense teria que jogar com 2 adversários na pré-Libertadores. Fase 2 é a nossa estreia, passando para a fase 3, mais 2 jogos em março. Ou seja, o Campeonato Carioca ia ficar completamente comprometido. E eu acho que na temporada do ano que vem é o título mais alcançável para a gente a princípio, né? O que é mais fácil? É o Carioca, a Copa do Brasil, Libertadores ou Brasileiro? Né? Então, galera,
A gente tem que pensar e torcer muito pela vitória no Maracanã e por um tropeço do Bragantino. É só isso que nos interessa. Mas nesse vídeo eu trouxe aqui para vocês todos os outros cenários. Até com uma catástrofe, caso de uma derrota do Fluminense no Maracanã, a gente tem grandes possibilidades de ir para a Libertadores. Mas isso não vai acontecer não, eu tenho certeza, porque eu e você, os 50 mil que estarão presentes no Maracanã, se Deus quiser, não vamos deixar. A gente vai agarrar essa vaga nos dentes, no gogó, com o grito da galera. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se não deixou o like, deixa o like aqui agora, deixa o comentário e compartilhe para o máximo de amigos que você puder. Tá legal? Fiquem com Deus, um beijo grande no coração e saudações tricolores.